vi um caso. É uma exudação confinada, é pequenininha. São só até 2 horas de extensão pegando o relógio da mácula. Então é muito pequena, pouca baixa de acuidade visual, difícil às vezes diferenciar do tipo 1A, tá? Porque no lateral também são jovens, homens, tem alguma ligação ao X, mas não é comprovado isso. É a maioria de homens. Aí vem a tipo 2A, que é a famosa MACTEL. Quando a gente fala de MACTEL, a gente está falando dessa, da telangiectasia macular justafoveal idiopática tipo 2A. É a forma mais comum, afeta ambos os sexos de maneira mais ou menos igual, pacientes mais velhos, 50, 60 anos, tá? Não são velhos, lógico, mas são mais velhos do que a congênita. A congênita geralmente é o jovem, adulto jovem. É muito mais comum temporal, mas também pode ser nasal, o artigo vai falar disso. Geralmente não tem exudação lipídica. Por quê? Porque não é uma doença propriamente só vascular. A parte vascular é até a menos intensa da história. A parte neurodegenerativa é que impera. E aí está escrito ali uma pergunta: por que não tem exudação e por que forma um staining? Aí a gente vai falar no artigo. Vou falar agora. A baixa de visão geralmente começa pequena, mas ela começa a piorar quando acomete a retina externa e faz as lesões vacuolares, né, as cavitações da retina. Aí pode baixar de 20 a 40. Podem estar associadas à neovascularização de coroide já no seu estágio final. Vou falar pela classificação de Januzzi, do estágio 5, e respondem mal à fotocoagulação e respondem mal à anti-VEGF. Tá? Quando você tem uma membrana associada, ela até pode regredir, pode melhorar um pouco o edema, que às vezes, né, a membrana traz junto, mas não melhora a telangiectasia. Tipo 2B, né? Tipo 2A é a bacterial mais comum. Tipo 2B é a telangiectasia justafoveolar idiopática familiar oculta. Por que é oculta? Ela é similar ao grupo 2A, perdão, está escrito errado ali, similar ao grupo 2A, mas não tem os vasos em ângulo reto. A gente vai mostrar isso no artigo. Geralmente tem pigmentação. A 2A também tem pigmentação no final da história. Ambos os sexos, a idade é parecida e geralmente é descrito em família. Então, apesar de ser idiopática, não é congênita, normalmente você tem um componente genético. Não é congênita porque não é logo ao nascimento, mas tem um componente genético que ninguém explica muito bem ainda. Então, ela é familiar e oculta porque você não vê as alterações vasculares clássicas na biomicroscopia de fundo. Por isso que ele chamava de oculta, guess, mas a gente consegue ver no ACT. E o tipo 3, a gente tem as oclusivas, que é a telangiectasia justafoveolar idiopática oclusiva, bilateral, como a 2A, tem baixa divisão súbita e central, perda progressiva dos capilares, isso a gente mostra também no ACTA, como fala no artigo. Normalmente tem uma palidez importante justafoveal, e tem isquemia na angiografia, e baixo fluxo, né, hipofluxo no ACTA. É uma forma mais grave, porque ela não é só neurodegenerativa no geral, ela tem a parte neurodegenerativa e ainda tem uma isquemia importante, diferente da tipo 2A. Então, baixa mais a visão. E tipo 3B, que é a pior delas, porque ela é oclusiva e geralmente tem vasculopatia do sistema nervoso central associada. Tá? Pode levar a atrofia óptica, tem outros sinais neurológicos associados, aí tem que ter o acompanhamento do neuro e um exame de imagem. Essa classificação de Januzzi, a MACTEL tipo 2, a justafovease idiopática, você pode considerar de 1 a 3 e 4 e 5. De 1 a 3 são as não proliferativas, que envolvem só o plexo retiniano superficial e vão progredindo para o plexo profundo. Na verdade, a gente já vê hoje em dia, né, essa classificação já evoluiu, porque a gente sabe que desde o começo o plexo profundo também já está envolvido. Isso dá para ver pelo ACTA, não tinha o CTA na época da classificação de Januzzi. Então, na verdade, de 1 a 3 você tem envolvimento superficial e já profundo, mas não tem ainda o processo de neurodegeneração. E a proliferativa, o 4 e 5, é quando você já tem extensão subretiniana, tem PED, tem descolamento seroso e anastomose retinocoroideia, na verdade, que é a formação de membrana. Os exames que a gente faz, basicamente, né? A angiografia fluoresceínica, que a gente vê aqui essa área de hiperfluorescência temporal, essa é a MACTEL tipo 2, tá? Qual é o próximo? Passou, calma aí. Perdão. Não sei se está no automático isso daqui, não.
Tinha outros exames aqui que não estão aparecendo. Tudo bem, tinha o OCT, a autofluorescência, isso eu vou mostrar no artigo, não tem problema. O tratamento, já falamos, tentava-se o laser, responde mal, além de induzir por causa da cicatrização, por ser neurodegenerativo, você acaba fazendo o laser onde você acha que é vaso e a cavitação, você acaba de destruir a retina, esgarça e puxa ela, acaba às vezes abrindo um buraco de mácula. Então eu já vi casos, isso eu vi, de casos de buraco de mácula bilateral por laser forte em telangiectasia justafoveal. E anti-VEGF, normalmente quando você tem complicação neovascular subretiniana. Para a telangiectasia só não responde bem. Esse era o último. Então, essa era a aulinha básica, durou quantos minutos? Aí, ó, 11 minutos. Todo mundo entendeu? Alguma dúvida, não? Então, bacana para a gente ter uma porque agora base vocês vão entrar no de artigo já a partir de outro andar, entendeu? não é um assunto fácil. É diferente. É isso que eu queria. Alguma dúvida? Alguém quer não entendeu alguma coisa? Posso começar o artigo aqui. Se alguém tiver, fala aí, por favor, no chat. Eu vou deixar o chat. Pode! Opa, o cachorro fugiu aí, ó. Desculpa. Cuidado, chama o cachorro aí, pô. Então, o artigo é a progressão das alterações vasculares na MACTEL tipo 2. Aí a gente vai falar MACTEL, tá? Eu quero só frisar novamente. Não usem o termo MACTEL para as outras telangiectasias que não sejam a tipo 2A, ok? As outras são as telangiectasias ocultas, oclusivas, não importa, congênitas. MACTEL tipo 2, ou MACTEL, quando a gente fala assim, chamando com carinho, né, intimamente, é a telangiectasia macular tipo 2A, ok? Tranquilo, Lana. Então, ele avaliou a progressão dessas alterações vasculares, comparando o OCT-B com o OCT-A. Tá? OCT, angiografia por OCT, e hoje em dia eles falam OCT-B ou OCT estrutural, tá? Que é o espectral que a gente está habituado a fazer. Bom, esse artigo é da Graphs Archives of Ophthalmology, é uma revista europeia, basicamente, e muito boa. Não é dos maiores fatores de impacto, mas é uma revista muito boa. Esse autor, o primeiro autor, Polikoff, é um cara muito bom. Volta e meia vocês vão ver artigo dele também. É um cara que escreve muita imagem, alemão. Eu não sei exatamente onde fica Münster, na Alemanha, mas é nessa cidade, não sei se é para o sul. Então ele começa falando que a MACTEL tipo 2, ou melhor, aqui ele fala o que eu acabei de falar, o conceito de telangiectasia macular tipo 2, MACTEL, que é essa, 2A, aí é a definição correta, tá? Então, hoje em dia, essa é a definição moderna. É uma neurodegeneração bilateral com alterações neurovasculares, com a disfunção inicial e perda das células de Miller. Ponto. Telangiectasia, hoje em dia, é uma doença da célula de Miller, muito mais do que vascular. Isso vocês têm que aprender e saber do artigo hoje. Tá? É uma doença neurodegenerativa. E ela se caracteriza, os achados principais da MACTEL tipo 2 são as veias, né, em ângulo reto. Como é que se fala isso? Quando a gente está vendo no fundo de olho, eu vou tentar mostrar alguma das figuras. Você vê o vaso e, de repente, ele some, como se fosse um ângulo reto, que ele entra na retina acompanhando a sala de Miller. A sala de Miller, a gente lembra que é a de sustentação e ela é reta na retina, né? Quando a gente vê no CTB. Então, ela é uma célula de sustentação. E a alteração, o vaso, ele acompanha a célula de Miller e entra em ângulo reto. Geralmente dilatados, com algumas ectasias, como se fossem pequenos aneurismas. Há uma redistribuição do pigmento macular por conta disso. Isso já mais para o final da história, né? Quando você começa a afetar o EPR. E você tem um espessamento da retina central, espaços cavitários de baixa refletividade, hiporrefletivos intrarretinianos, que começam na retina interna, também afetam a retina externa, isso que ele vai discutir muito. Você começa a invadir a retina externa e começa a ter uma perda da zona elipsoide, que é a classificação que ele tenta contribuir aqui no artigo, e geralmente começa temporal, mas pode englobar, isso é um conceito antigo do Guess,
Guess achava que era só temporal e às vezes nasal. E hoje em dia a gente vê, com os estudos, com as imagens multimodais melhores, que ela começa temporal, mas ela vai invadindo toda a extensão perifoveal, no caso, e chega também nasal e pode pegar superior e inferior também. Aqui, ó, ele já vai mostrando essa classificação que ele tenta promover com esse artigo. Então, deixa eu aumentar aqui. Confirmou o diagnóstico de Martel. Você pode ter feito OCT, pode ter feito filtro azul, na verdade é igual a autofluorescência. Igual não é, mas parecido com a autofluorescência. Você faz a angiografia fluorescênica, a fundoscopia, o dual zone, o dual wave, para a angiografia fluorescênica também é autofluorescência. E aí você vai avaliar se tem alguma quebra da zona elipsoide e a localização, tá? E junto com isso você pode ter ou não membrana neovascular subretiniana. Então, o estágio 1 que eles estão tentando propor, vejam bem, não precisam guardar, às vezes guardar várias classificações é difícil. Então, se não guardar que tem tipo 1, tipo 2, tipo 3, é só entender como é a evolução da história. Tipo 1, você não tem nenhuma quebra da zona elipsoide, tá? Você já tem alterações na geografia, você já tem aqui um afinamentozinho, aqui temporal você já começa a subir um pouquinho aqui a camada nuclear externa, e você pode já estar tendo uma lesão do plexo superficial. No tipo 2, você começa a ter uma quebra da zona elipsoide no centro dela, aqui, ó, a cavitação interna, e aqui você já tem uma perda da zona elipsoide. Aqui, ó, aqui não dá para ver muito bem, já tem esse afinamento aqui, ó, da parte da retina, aqui da retina interna, e aqui a camada nuclear externa já mais pronunciada. Então você começa a já ter uma perda e normalmente você veria na angiografia ou aqui na face, você já começa a ter uma hipocromia que pode ser o início da lesão. É difícil ver às vezes no começo. Você teria que ver o vaso em ângulo reto, etc. Aqui a cavitação e a lesão de retina externa, estágio 2. E geralmente, quando você já tem alterações da fóvea, porque aqui ó, é justa foveal, tá? Aqui, ó, tá o centro da fóvea e aqui não é a fóvea. Então você olha, tá aqui, ó, como se aqui tivesse a fóvea. Aqui quando ele fala extrafoveal, na verdade, extrafoveal é uma classificação que a gente fala quando está a mais de 200 micra do centro da fóvea. Aqui está a menos. Então, o certo seria uma crítica. Então, a classificação deles não é extrafoveal, é justafoveal. E aqui é foveal, propriamente dita. Você já tem as lesões cavitárias pegando, eliminando aqui a retina externa. E possivelmente você pode começar a formar, se vocês olharem aqui, ó, deixa eu tentar aumentar mais. Ó, cavitação grande, perda da zona elipsoide de 2 milímetros,2. E aqui, ó, já tem uma elevação. Olha aqui, ó, a Kátia que gosta, aqui, ó, Kátia, membrana de Bruch, EPR. A dupla linha aqui, ó, isso é o sinal da dupla linha, ou double layer. Vai formar membrana ali, tá? Isso a gente discutiu no artigo de terça, de lesão viteliforme. Então, para quem não via, aqui, ó, membrana de Bruch e o epitélio pigmentado. Separou a linha deles, que é junta, isso daqui está começando a formar um material neovascular. Vai formar membrana aí, tá? Isso ele nem descreve aqui na legenda, não, eu estou falando. Não, ele até fala, perdão, ó, neovascularização subretiniana. Ele fala assim, é bem naquela área que eu mostrei. Então ele fala disso, a descrição, como eu já mostrei ali, e entra no artigo, ele começa a falar do ACTA. O ACTA mostra que você consegue ver as alterações vasculares mais precocemente, geralmente na região temporal do plexo profundo. Então tá aí, o ACTA muda um pouco o conceito que o Guess tinha, de você alterar do Iannuzzi, perdão, de você alterar primeiro o plexo superficial. Na verdade, as alterações mais precoces começam no plexo profundo e depois avançam também para o plexo superficial, como ele fala aqui, ó. As redes capilares superficiais começam a ficar envolvidas, começam a alterar o capilar nasal nos dois plexos vasculares, profundo e superficial. Então, na verdade, o conceito vascular começa no plexo profundo. O conceito neurodegenerativo começa na retina superficial, não no plexo, na retina superficial. Ok? Então, só um algoritmo. A telangiectasia é uma doença vascular e neurodegenerativa. Onde começa a parte vascular? Começa no plexo profundo. Onde começa a parte neurodegenerativa?
na parte, né, plexo, na parte interna da retina superficial. Ok? Quando você começa a ter vasos no anface do OCTA da retina externa, a retina externa do OCTA ela é avascular. Você só está vendo a camada de fotoreceptores. Quando você vê vasos na retina externa, no OCTA, é sinal que você já tem uma destruição e a formação de anastomose retinocoroidiana. Tá? Ele se demonstra como um material hiperrefletivo, e aí outra história também. Antes de ter o entendimento do OCTA, a gente já via essas lesões hiperrefletivas no OCTB e já sabia, quando se tinha essas cavitações, opa, cavitação, lesão hiperrefletiva, isso deve ser Mactel. Mas ninguém entendia muito bem, achava-se que eram só degenerações, na verdade, das células de Miller, e tem essa parte também, impregnadas no meio da retina. Hoje em dia já se sabe que, na verdade, isso aí são formações de vasos também na retina externa. Não é só o debris da célula de Miller. Então, quando você tem já lesão hiperrefletiva, foco hiperrefletivo na retina externa, isso já pode ser um sinal de uma formação neovascular na retina externa. Aqui, ele mostra nas figuras, é interessante, opa, foi mal, passei aqui. Aqui uns exemplos, rapidinho aqui. Deixa eu ver isso aqui, ó. Fica na minha frente. Aqui, ó, vou mostrar para vocês um exemplo. Ele está fazendo aqui o CTA, pegando o plexo superficial. Então, ele está medindo aqui, ó, a linha está passando no plexo superficial. Aqui ele está fazendo, avaliando a densidade vascular, isso ele vai falar depois, né? O crescimento de vasos e a densidade vascular, principalmente ali na zona vascular foveal. É o estágio 1 que eles colocam, né? Que você não tem nenhuma lesão de zona elipsoide. Aqui já não faz. Aqui eles falam, a gente chama de renderização, né? Que você começa a ver por Doppler, né? E por tanto colorido como formação de vasos. Você começa a ver os fluxos dentro daquele quadrado de 3x3. E aqui é o que eles chamam de fractalização. É você fazer fractal, é como se você pegasse um cristal. O cristal ele tem a fractalização. Quando você joga uma luz no cristal, a luz se dispersa em vários eixos. A fractalização é a fractalização da luz. Então é como se você partisse, fragmentasse todas essas vezes e medisse isso aqui como se fosse uma união só, um plexo, para você contar quantas veias, quantos vasos tem ali. É isso que eles chamam de fractalização durante o artigo. E quando você vai analisar o OCTB, aqui é infrared OCTB, basicamente você só vê aqui um afinamento. Aqui, principalmente nessa região, aqui, ó, já mais para temporal, um afinamento aqui na região foveal. Mas não vem mais nada, tá? É difícil dizer. Vamos diminuir aqui para outra. Opa, foi demais. Aqui, ó, ele já vê no estágio, esse seria já o estágio 3, né? Ele bota a legenda aqui, ó. Ele até coloca, não, ele coloca como estágio 2, perdão. Por quê? É que eu não vi bem. A cavitação aqui, olha que interessante, para classificar. Aqui você classificaria como estágio 2 ou 3? É 2, tá certo. Por quê? Se vocês olharem, aqui está a região foveal. Tem uma baita cavitação aqui, ó. Mas a zona elipsoide está vindo até a região foveal. Então, a gente diz, aí está errado ele falar que é extrafoveal. Isso não é extra, isso é justa. É quase foveal. Então, aqui, ó, tem zona elipsoide. Quando tem a falha inteira da região foveal, da fovéola ali, né? A região foveolar mesmo. Você não tem zona elipsoide, é que você classifica em tipo 3. Então, aqui, já uma perda de alguns capilares aqui, ó, de vasos aqui na região temporal, um pouco também na região nasal, a cavitação, a perda da zona elipsoide, isso é o estágio 2. Na fractalização, quando você vai somar o total de vasos, aqui já está perdendo, tá? Você não vê a fractalização. Aqui um pouquinho também. E no CTB, olha lá, ó, cavitação, olha aqui as lesões hiperrefletivas já na retina externa. Isso daqui, se a gente fizer, vai mostrar mais à frente no artigo, o anface do ACTA da retina externa, que é para ser avascular, é capaz de você já começar a ver umas áreas hiperrefletivas, que é já a indução da formação de neovaso. É o estágio 2. Isso daqui, gente, não é edema não, tá? Isso aqui é importante diferenciar na Mactel também. Não adianta olhar para isso, achar que é cisto, edema.
vai tratar e vai piorar. Isso é cavitação, isso é ausência de célula. Tá? Ele continua falando do artigo, né, que ele foi mostrando as figuras, eu fui falando também. Eles pegam, né, então, os pacientes e tudo, fazem a avaliação com o ACT espectral, o ACTB, deram uma escala de 1 para 3, de acordo com a escala de severidade da doença, gravidade da doença, baseado na extensão da zona da quebra, né, da perda da zona elipsoide, do centro da fóvea e através, e além. Então, estágio 1, não tem nenhuma lesão de zona elipsoide. Vai ter uma atenuação só. Estágio 2, tem uma quebra da zona elipsoide temporal à fóvea, mas não envolvendo o centro da fóvea, como a gente mostrou na figura. É quase lá, mas não é. E o estágio 3, quando o centro da fóvea tem uma zona de quebra da zona elipsoide. Isso você também tem uma área nasal da fóvea comprometida, já pode ter nessa fase. Eles também investigaram nesses pacientes que tinham ausência ou presença de material hiperrefletivo no ACTB, que está associado à lesão mais grave, tá? Geralmente de retina externa, como eu falei, normalmente no angiograma da retina externa. Aí, o ACT Angiography, né? Eles usaram o Avante, o ArcView, que é muito bom, e aí eles analisaram 5 parâmetros: o flow density, né? Densidade de fluxo, a duração do total de vasos, o número de branches, né, de ramos, o número de segmentação e a dimensão fractal, que é aquele em verdinho que eu mostrei ali do lado, que é uma renderização, como se fosse uma transformação em computador para você tentar eliminar artefato. Aí ele começa a explicar, aqui eu não vou ler o parágrafo todo, eu me recuso, eu li já, mas não vou ler de novo, de análise do flow density e de todos esses parâmetros. Por que eu quis sublinhar ali em roxo, que é sempre um sinal de alerta? Leiam esse parágrafo e tentem me explicar de uma maneira bem concisa como ele obteve as imagens do OCTA. O OCTA é muito difícil de fazer ainda. É tanto detalhe que ele faz. Vou ler só um trechinho. The physician export the unfast OCTA images from REView software and saves them to TIFF files. Aí ele pega o programa MATLAB, que então é habilitado para analisar a morfologia do padrão vascular automaticamente. Entretanto, o gradiente do campo vetorial é computadorizado por uma discretização da operação nabla, do operator nabla, que torna a força aumentada e diminui a performance multiscale. Pô, é muito difícil. Aí depois ele following the approach of Lopes. Nós detectamos algumas áreas que correspondem à vasculatura aplicando a divergência do operador nabla no gradiente suavizado de campo. Pelo amor de Deus, se alguém topa fazer isso aí, me chama, me fala que eu contrato amanhã para fazer só isso. Ela vai morrer daqui a 2 semanas se matando. O CTA é um exame que vai melhorar muito. É um baita exame, mas tem que melhorar muito a tecnologia, tem que ser muito mais automatizado. O ACTB, a gente bate o olho e fala, tem lesão assim, assim, assado, pá. Inclusive, abrindo um parênteses, eu não prometo rápido não, mas eu vou trabalhar em cima disso. Me pediram ontem ou anteontem, foi até a Kátia, que está aí no grupo, que pediu, e eu prometo que eu vou tentar fazer uma aula assim, só de tips em OCT. E eu não vou dar aula de OCT. Eu planejo fazer o seguinte, eu mostrar vários OCT de várias doenças, tentando mostrar tudo que tem de alteração de OCT em tudo quanto é doença. Só mostrando sinais. Eu não vou entrar na fisiopatologia, no tratamento, nada. Eu vou botar um bando de OCT e um bando de setinha mostrando quais são as alterações e dizendo qual é o porquê e qual é o prognóstico de cada uma delas. Se vocês toparem, eu vou ter um trabalhinho para fazer isso, mas eu prometo que eu faço, tá? Então, em breve, eu prometo que vou botar aí. Eu acho que é bom para todo mundo. Então, a CTA é muito difícil, é muito complicado. Então, quando você já tem tudo pronto, é bonita a imagem, mas fazer tudo é muito complicado. Bom, eu só sublinhei para isso. Aqui, ó, só mostrando o estágio 3, segunda classificação aqui do Poliakov. Então, a gente está pegando o plexo superficial. Como é que eu sei? Se aqui, por exemplo, está mostrando, ó, aqui na tabelinha do Avante, ó, plexo superficial, plexo profundo, retina externa, córeo capilar, tá? Então, está marcando superficial, é o SLAB
da retina do plexo vascular superficial. Mas, se não tivesse essa cola aí, como é que a gente ia saber que isso daqui é o plexo superficial? Porque eu estou vendo bem os vasos retinianos superficiais. Igual na angiografia fluoresceínica. Tá? Na angiografia fluoresceínica, a gente vê bem o plexo superficial. Na verdade, você vê eles todos superpostos, né? Você não divide. Na angiografia fluorescênica, você está vendo tudo. Córeo capilar, superficial, profundo, não dá para diferenciar. O OCTA é legal porque divide nas camadas. Então, quando você vê bem os vasos retinianos superficiais, esse é o plexo vascular superficial. O plexo profundo, eu não sei se vai ter aqui alguma figura, você já vê eles bem atenuados. A zona elipsóide, a retina externa, você não vê vaso, e a córeo capilar, você vê aquela trama da córeo capilar, como vê na endocianina, por exemplo. Então, aqui, ó, OCTA, plexo superficial. Olha aqui a falha já dá para ver bem, ó, a falha aqui de vasos temporal. Tem uma hiperfluorescência aqui, mostrando, na verdade, uma hiperrefletividade, perdão, porque isso aí não é a angiografia fluoresceínica, é o Schlebian face. Então, aqui ó, tem uma hiperrefletividade. Aqui as cavitações, passando a perda de zona elipsóide bem no meio da fóvea. Então, isso aqui é tipo 3. Olha aqui na renderização, que bonito, ó. Dá para ver bem aqui já a perda de fluxo nessa área. E na fractalização, a mesma coisa. Você vê que tem uma quantidade de vasos, né, verdes representados aqui, você já não vê nessa área. Tá? Essa fractalização. E no ACTB, como a gente já mostrou, aqui a cavitação, tanto de retina interna quanto de externa, perda de zona elipsóide, e aqui você está vendo bem no meio da fóvea. Então é tipo 3. Ó. Desde aqui, ó. Desde aqui você já não está vendo mais zona elipsóide. Nada, 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 até aqui. É grande. Então é uma lesão, paciente prognóstico já muito ruim. Né? O pessoal falando que vai gostar dessa aula, não pode deixar, eu vou avisar com antecedência. Porque já está até falando aqui que vai queimar os meus neurônios. Vai queimar, é aula para queimar neurônio. Porque é alteração para cacete, eu vou tentar botar tudo. Vai queimar até os meus. Então vamos lá. Bom, ele fez isso, analisou tudo isso, jogou no banco estatístico. Esse teste aqui, para quem nunca ouviu falar, teste de Shapiro-Wilk, é um concorrente do TED Student, que a gente vê muito em artigo, tá? Que é para distribuição de variáveis normais e tudo, temporal. Mas é menos usado. O teste T de Student é mais usado. Então, quanto aos resultados, eles pegaram no grupo 122 olhos, né, que tinham. Eles pegaram isso a partir de eles estavam participando do McTell Study, do McTell. Tem o nome, McTell Project. McTell Project. Foi um estudo grande para avaliar McTell no mundo inteiro. O grupo da Alemanha participou, então eles pegaram os pacientes desse estudo, 122 olhos, de 61 pacientes, e fizeram a avaliação. Então, olha aqui que legal. Eles avaliaram por critérios. Antes de mostrar, olha que legal. Isso aqui, ó, vocês estão vendo que aqui é só uma imagem, mas você não tem vasos. Você tem alguns aqui formando, principalmente esse plexo aqui em colorido, que está realçado, com essa lesão hiperrefletiva numa face. Isso daqui é retina externa. Não era para ter vaso nenhum. E quando você vai ver no flow, olha aqui, ó. Na retina externa tem um flow porque está subindo uma membrana vascular aqui, subretiniana. Não era para ter. Isso aqui já tirou artefato, já fez tudo e não tem vaso na retina externa normalmente. Aí já tem, é porque já está formando uma neovascularização subretiniana. Tá? Então, eles começaram a avaliar todos os critérios. Todos eles vão respeitar a mesma frase que eu vou falar agora para vocês. Todos. A densidade de fluxo demonstrou que tinha uma diferença significativa entre os olhos. Eles compararam esses 122 olhos a olhos sãos, tá? A 20 pacientes sãos. E tinha uma diferença significativa entre o olho saudável e os olhos com McTell na rede capilar profunda, principalmente no campo temporal, e na rede capilar superficial, no campo temporal, nasal e no grid total. Quando eu falei TDRS grid, é que eles pegaram as medidas do TDRS de mensuração da mácula e da região foveal e plotaram, né, colocaram em cima das lesões no OCTA. Como está mostrando aqui, essa mira aqui, ó, essa mira aqui é a mira do TDRS, tá? Colocada ali como parametrização. Então, no plexo profundo temporal, plexo superficial, temporal, nasal e total.
eles viram que tinha fluxo reduzido nos óleos com Mactel em relação aos óleos saudáveis. Então, vamos lá. Número de branches, né, de ramos. Diferença significativa na área do plexo profundo, aí em todas as áreas da TDRS e no plexo superficial, temporal, nasal e total. Número de segmentos vasculares, alterado também, no campo profundo e no campo superficial. Dimensão fractal, também, diferença significativa, mesma coisa. E quanto à formação de neovascularização da retina externa, eles viam áreas hiperrefletivas na retina externa, no ACT espectral, que eram as lesões dos focos hiperrefletivos que a gente não entendia há alguns anos atrás, e um padrão vascular na retina externa, que normalmente não tem vaso, no ACTA, e viram que isso representava já a formação de uma neovascularização na retina externa. Tá? Quando eles avaliaram todas essas tabelas, como eu mostrei, as tabelas são a representação de tudo isso que eu falei, e na discussão ele tenta juntar também os pingos nos is, né? Então, a discussão dele é boa. A perda da zona elipsoide, que a gente detecta como uma perda de uma linha, né, no ACT foveal, que é quantificada mais precisamente porque você vê as áreas hiperrefletivas de perda da zona elipsoide no ACTA, né? Aqui, ó. Vou voltar, para quem não entendeu o que eu falei. É que nem todo mundo tem ACTA, né? Mas, olha aqui, ó. Aqui a gente está vendo, vamos pegar essa figura aqui, ó. O que ele quis dizer é o seguinte. Ó, a gente está vendo, vou tirar esse aqui que está com fluxo. Ó, está vindo aqui a membrana limitante externa, a zona elipsoide. Está vindo aqui, vindo aqui, vindo aqui, vindo aqui, vindo aqui, parou. Aqui eu já não vejo mais ela. Ela voltou aqui, mais ou menos. Então, perdeu. Está difícil de ver? Olha o anface da retina externa. Uma baita lesão hiperrefletiva. Isso é lesão de retina de zona elipsoide. Então, o que ele quis dizer é que dá para ver no CTB, que é mais fácil ainda ver no CTA, que o SLEB é bem feito de retina externa. Então, está aqui. Ó. Isso aqui é lesão de zona elipsoide. Então, representa a perda de fotorreceptores e uma correlação muito intensa com a perda de visão. Quando você faz a microperimetria, se você jogasse o exame microperimétrico em cima daquela região, é uma perda de sensibilidade enorme naquela região, porque ali já não tem mais fotorreceptor. Então, dá para fazer o campo visual 10-2? Dá. Vai mostrar também o escotoma. Mas na microperimetria é mais exatinho. E não é um exame fácil de fazer também, não. Tá? É um exame demoradinho, mais ou menos chato. Quem tem prática faz rápido, lógico, mas não é a coisa mais fácil do mundo de se fazer, não. Estabelecendo a posição do centro da fóvea de modo com acurácia, a Mactel avançada pode ser difícil às vezes. Por quê? O paciente não tem fixação. E aí fazer o ACTA, para quem faz aí, o exame, fazer o exame, né, lá mesmo na frente do paciente, não é fácil porque ele não tem fixação. Então, por isso que ele fala, maybe challenging. Porque você perde a matriz de fotorreceptores, tem já pigmento ali em cima, o contorno, então tudo isso afeta a segmentação do ACTA. Outras alterações do ACT, os cistos intrarretinianos, cavitação externa, proliferação pigmentar na retina externa, são todas muito características da Mactel e tem correlação com a gravidade da função. Tá? Mas em outros estudos, quando eles faziam o ACT comparando com a perda de função, essas áreas você não consegue fazer uma delimitação tão grande que hoje em dia, tá? A correlação, a gravidade dessas alterações que eu falei, com a função, não é demonstrada nesse estudo, mas isso já está comprovado, porque, na verdade, ele está falando da escala de doença que ele propôs, de 1, 2 e 3. Então, ele acha que, para perda de acuidade visual, a perda da zona elipsoide que realmente caracteriza a perda de alteração, perda de acuidade visual. Mas todas essas alterações de pigmento, cavitação, estão relacionadas à evolução para a lesão de zona elipsoide. Então, a lesão de zona elipsoide, lógico, é que mais se caracteriza com perda visual. A hiperreflectividade na retina externa, no corte da retina externa, no SLEB, no CTA, está associada também com perda de visão. Essas outras alterações são de Mactel. E
Se evoluírem para essa perda de zona elipsoide, vão baixar a visão. Geralmente elas evoluem, tá? Mas elas são mais iniciais. Diferenças significativas nos padrões vasculares podem ser vistas em todos os pacientes que você faz o OCT espectral, particularmente na região temporal e nasal. E você, normalmente, quando você tenta ver a zona vascular foveal, ela descreve mais o padrão vascular e as alterações da progressão da bactéria, mas nem sempre de início. Então, quando você vai fazer uma angiografia fluorescênica, por exemplo, por que eu sublinhei isso? Na angiografia, como você não divide por plexos, nem sempre você vai ter uma perda da zona vascular foveal, do círculo capilar foveal, melhor dizendo, e um alargamento da zona vascular foveal. Mas no CTA, principalmente no plexo profundo, você já começa a ver perda de branches, né, de ramos, de vasos de flow density no ACTA. Então, são alterações mais precoces. A relação entre a lesão neurodegenerativa e as alterações na vascularização retiniana na Mactel são muito próximas. Então, você começa caminhando, a lesão degenerativa vem primeiro, mas a lesão vascular acompanha sempre. O exemplo, nem vi, eu vou voltar para tentar ver se eu consigo pegar algum vaso em ângulo reto. Não sei se vai dar para ver, porque não tem imagens tão boas, mas vou tentar ver aqui. Você começa a lesão degenerativa, ela começa a romper a célula de Miller e o vaso acompanha fazendo um ângulo reto. No estágio 3, a gente tem a lesão de retina externa, material hiperrefletivo, melhor visto no SLAB de retina externa do OCTA, mas dá para ver também pela perda da continuidade da linha da zona elipsoide no OCTB, e isso provavelmente vai levar à formação de neovascularização da retina externa. Um outro evento interessante que acontece na Mactel, que é o desenvolvimento, né, como ele falou, da proliferação neovascular subretiniana, é uma complicação da Mactel. Geralmente se desenvolve quando nos estágios avançados, como o estágio 3, que o Polenkoff aqui tenta descrever. 12% dos pacientes com Mactel vão desenvolver membrana neovascular. Para quem gosta de estatística, se não lembrar 12, lembra que é em torno de 10. Então, 1/10 dos pacientes vai fazer membrana neovascular, geralmente aqueles em estágio 3 do Polenkoff, já com lesão de retina externa. Esses respondem ao anti-VEGF, mas quem responde, ele fala aqui, ó, thereby, whereas the underlying neurodegenerative disease process does not. Ou seja, melhora a parte vascular, mas não melhora a parte neurodegenerativa. Então, tocando em miúdos, melhora a visão? Nem sempre. Às vezes melhora aquele paciente vinha lá com 20/50, aí ele vai para 20/70, porque formou membrana, ele vai voltar para 20/50. Pode voltar. Responde. Mas não vai responder, ele não vai melhorar. Doutor, agora eu vou melhorar, eu tenho tratamento? Não, vai tratar o que complicou. Tá? Não vai tratar a visão. A visão, pela lesão neurodegenerativa, provavelmente já foi embora. Deixa eu voltar numa das figuras para ver se eu acho um vaso em ângulo reto. Deixa eu olhar aqui com detalhe. É difícil aumentando aqui. Aqui, ó, tem... Eu não sei se vocês vão conseguir ver daí. Ó. Tá vendo esse vaso aqui? Ó? Então, se tiverem, só alguém me fala sim, só para eu saber que estão vendo. Alguém abre o áudio aí. Sim, dá para ver, Japim. Tá vendo minha seta. Ó, eu estou acompanhando o vaso aqui. Ele tá vindo aqui, ó. Olha aqui que ele faz, ó. Tchum, sumiu. Dá para ver aqui, ó. Se aumentar mais, eu acho que perde. Ó, veio. Pum, sumiu. Ó, vou tirar a seta. Dá para perceber que ele sumiu? E que ele faz um cotovelo? Isso é o vaso ângulo reto. Ele tá vindo, de repente ele aprofunda e some. E é bem na área temporal, bem na área aqui, ó. Que já começa a ficar meio que na infrared, meio que hipercrômico, que é equivalente à lesão neurodegenerativa. Tá? Que vai dar cavitação. Aqui, ó, provavelmente no CTB, ele estaria entrando mais ou menos aqui nessa região, ó. Tá? A gente não vai ver o vaso aí, né? Mas é nessa região que ele estaria entrando. Todo mundo viu ou não? É só mostrar que é um vaso em ângulo reto. Travou aqui, voltou. Quero ver se tem alguma outra melhor para mostrar.
Não sei se eu vou achar um outro melhor. Não sei se aqui no nosso CTA dá para ver melhor. Ó, aqui tem um bonito, ó. Vou tentar mostrar. Ó, CTA. Olha aqui que bonito, ó. Plexo superficial. Ó, 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 ó. Pum. Aqui, na verdade, já começa a fazer uma anastomose aqui, ó. Esse vaso com esse, retino-retiniano, ó. Ele está entrando e ele vai aprofundar. Deixa eu ver se tem outro aqui. Os outros difíceis de dizer que são. Mas é isso, vaso ângulo reto é isso, ele faz um cotovelo. Isso dá para ver na biomicroscopia de fundo. Quem estiver no ambulatório, quando estiver lá comigo e tal, a gente vê uma tela, vamos botar na bio de fundo que dá para ver. Não é difícil de ver, não. Bom, acho que eu concluí. Dúvidas? Vou tirar aqui. Dúvidas aí? Nada? O Japi, Fala aí. mas que tem uma doença assim, que você acha que o ACTA melhorando o exame vai ajudar muito para diagnosticar? Vai. Ainda tem Porque assim, a lesão neurodegenerativa não depende tanto dele, né? Mas ajuda, por exemplo, no slab de retina externa, você já vê lesão de retina externa, a gente acabou de ver ali no face. Dá para ver, por exemplo, a parte hiperrefletiva, que é de lesão de zona elipsoide. Mas principalmente a parte vascular vai ajudar muito para ver flow dance, etc. e tal, você vai pegar mais precoce, né? Imagina você poder... Então, membrana, até mais tardio, no CTB, que a gente vê aquele que eu falei da sinal da dupla linha e tudo mais, até mais fácil, já tem parâmetros no CTB que ajudam. Mas imagina você poder fazer um exame, o cara tem MacTel, você fez o diagnóstico. Aí você vai lá e mede automaticamente, sem artefato, sem ter que ficar procurando slab perfeito, que o paciente mexeu, o caramba, 4, fazer fórmula matemática. Finge que assim, o computador já te dá tudo. Aí você vai lá e mede o flow density dele. O flow density dele é 50. Aí, quando ele volta 6 meses depois, o flow density dele, já corrigindo de acordo com a idade e tudo, deu 40. E você ainda não viu lesão hiperrefletiva na retina externa. Você pode falar assim, olha, você está perdendo vaso. Entendeu? A tua tendência, de repente, está piorando. Até lá, de repente, já tem um tratamento que você consegue oxigenar melhor aquilo. Você entendeu? Se ele te dá número, tudo que dá número facilita a nossa vida. Vai ajudar. É a proporção preto-branco? Não, flow density você vê ali em preto e branco. Então, é a proporção de fluxo vascular no plexo superficial ou no profundo. Entendeu? Ele mede o fluxo. Aqui tem uma outra pergunta. A Lana ia falar alguma coisa? Você falou do neovaso, era isso, né? Não. E esse acotovelamento, né? Esse mergulho do ângulo reto, também é uma dúvida que eu tinha, né? Até com quando a gente começa a ver muito isso na telangiectasia, isso pode ser um sinal preditivo para membrana? Não, assim, vou falar igual da propaganda. O que vem antes, né? Assim, isso, na verdade, quando tem a membrana, pode procurar que tem vaso de ângulo reto. Mas o vaso de ângulo reto, como falou ali, as alterações vasculares começam no plexo superficial. Então, nem sempre um vaso de ângulo reto vai ter membrana já. A lesão neurodegenerativa é profunda, começa no plexo profundo. Mas a lesão vascular começa no plexo superficial. Então, você pode ter um vaso de ângulo reto entrando e ele vai evoluir talvez para membrana, mas não quer dizer... Ter vaso de ângulo reto não quer dizer que tem membrana, mas ter membrana pode procurar que tem vaso de ângulo reto. Entendi. Deu para entender? Entendi. A ordem é essa. Alguém mostrou, calma aí, a Michelle me pediu aqui de novo para mostrar o ângulo reto de novo. Calma aí. Só fazer um share aqui de novo, ó. Aumentando aqui, né? Eu vou perdendo a definição, mas dá para ver, ó. Vaso, Michelle deve estar vendo. Calma aí, ó. Tá, rodinha. Vaso. Calma aí, tinha rodinha parada. Vaso vindo. Entrou, ó. Fez um cotovelo aqui, ó. Vou tirar a seta para ver, ó. Veio, entrou. Em cima também, né? É que esse estava. Eu bati o olho logo nele, né? Esse tá mais bonito.
Deixa eu ver se ela viu. Viu? Viu? Tá. Alguém perguntou aqui também, Renata, quando fecha diagnóstico de Mactel, você só acompanha até evoluir para neurose? Tem nada. Antigamente a gente tentava, antigamente que eu digo, bem, vocês nem eram residentes ainda, Renata, nem os que estão agora. E a gente até de forma... aí, Evandro entrou aí também, eu, Lana, Evandro, certamente a gente já fez laser em Mactel. E porque era o que se fazia, era o que mandavam a gente fazer, porque achavam que a doença era só vascular. Desde o começo sempre falavam, não faz laser forte. Isso aí a gente já sabia, né, Lana, né, Evandro? Sempre falavam pra gente, ó, laser tem que ser fraquinho. Mas a gente fazia, achando que podia melhorar. Aí falava depois, pô, não melhorou muito. Lembra na época da triancinolona também, porque achavam que essa cavitação era edema, né? A gente não sabia, né? Então, fazia. Mas hoje em dia, com o conhecimento atual da doença, nada. Faz nada. Faz nada. Sobre a classificação, Davidson perguntou aqui sobre a classificação dessa membrana, teoria. Anastomose retínico do tipo 3, mas possa ficar tipo 3, não parece tanto no OCT estrutural. Boa pergunta, ótima pergunta. Se a gente for pensar que é uma lesão, né, vascular, você tem uma diferença de fluxo, uma alteração, ectasia do plexo venoso, plexo vascular superficial. Você tem alteração também já no plexo profundo. A gente falou que até inicial, né? A lesão do plexo profundo, pelo OCTA, está mostrando que a gente tem uma lesão que muitas vezes já está antes da lesão de plexo superficial. Então, como eu falei, né? A gente começa a ter alterações vasculares do plexo profundo, você tem alterações do plexo superficial também, e o vaso vai entrando em ângulo reto. Só que a gente não pode falar que isso é um vaso tipo 3. Seria tipo 1 mesmo. Por quê? Você pode ter anastomose, mas aonde começou a membrana foi embaixo do epitélio pigmentado. Onde eu quero dizer, você lá em cima tem um vaso ectásico, mas você não tem uma membrana neovascular. A membrana no negócio tipo 3, no RAP, você tem uma proliferação vascular, uma rede, um network, né, como eles falam, um network vascular na retina superficial que começa a invaginar, anastomosar com a retina profunda, até chegar na coroide. Então, é uma anastomose retino-coroidiana. Nesse caso, a gente tem alterações telangiectásicas que, por conta da lesão neurodegenerativa, começa a cavitar a zona elipsoide e começa a facilitar a entrada dos vasos da coroide na retina externa. Então, é um neovaso tipo 1. Te respondi, Davidson? Beleza. A Rafaela perguntou, Japi, como avaliar a atividade da membrana neovascular sem OCTA? Porque as cavitações confundem um pouco o fluido intrasubretinal. Tá aí, boa pergunta. É difícil. Só com geografia, assim, no OCT, a gente tem parâmetro. Você vai ver a cavitação, mas você vai conseguir ver os focos hiperrefletivos, que normalmente são já a lesão da retina externa, da zona elipsoide, e você pode começar a ver, que eu mostrei ali no meio, o sinal da dupla linha. Então dá para dizer que tem membrana sim, mesmo tendo a cavitação na frente. Isso é o começo de formação de neovaso. Quando tem já líquido mesmo, né, sem ser essas cavitações, aí beleza, aí você já sabe que é neovaso. Mas a angiografia fluorescênica, por exemplo, é difícil diferenciar. Porque você não sabe, a cavitação não tem leakage, igual o edema. Mas na cavitação você pode ter impregnação, quando a cavitação está lá no plexo superficial. E aí é difícil, pô. Então, mesmo sem ter o OCTA, no OCTB dá para matar sim. A angiografia fluorescênica ajuda no multimodal, no diagnóstico todo, mas não vai te ajudar muito, às vezes, a diferenciar uma membrana meio que oculta, entendeu? Ou minimamente clássica, como a gente falava antigamente. O Evandrão está falando aqui, na época comprei uma lente de Janus para fazer laser macular. Eu nunca usei a lente de Janus. A gente usava uma até da Meister, que era de mácula só, para fazer. Mas essa de Janus eu nunca fiz. Mas você vê, a gente usa ainda hoje para fazer laser, às vezes macular e tudo, para serose, o que quer que seja, mas para telangiectasia a gente não trata mais. A Fabiana perguntou aqui também, Japi, no laudo do OCT,
você já sugere Mactel ou Pérez Ferreira? Não, se eu tivesse esses achados aí que a gente viu, já sugiro Mactel. É aquela coisa, eu acho que eu já falei aqui de outras vezes. Tudo depende se eu aprendi lá atrás. Na época com o Hugo Soares Maia, que é um cara que mais experiência em geografia tem, se bobear do mundo, ele sempre falava pra gente, você vai dar um laudo, então fica de aprendizado para quem quiser. Eu faço isso até hoje. Se a Elaine Castro, o Evandro Lucena me mandam um pedido de exame para fazer de OCT, eles são especialistas. Eu geralmente não passo por cima deles. Não vou passar. Eu vou falar. No OCT vemos focos hiperreflectivos, lesões de zona elipsoide, cavitações e tal, tarará. Aí pode até botar sugerindo, sempre sugerindo, mesmo que você tenha certeza, sugerindo Mactel tipo 2. Às vezes, quando tinha algum colega que mandava, tinha um pessoal de córnea ou de catarata, que manda exame para você, você é o cara, é a referência dele de retina, e o cara te manda querendo saber o que fazer, aí às vezes no final botava, sugiro acompanhamento semestral, sugiro tratar assim, sugiro tratar assado. Mas hoje em dia, eu até volto atrás, hoje em dia eu não dou sugestão de tratamento, se eu precisar eu ligo. Então, por exemplo, se a Fabiana me mandou o exame e ela me manda, se eu tenho contato da Fabiana, se eu não tenho, eu arranjo, hoje em dia é tão fácil de conseguir. Se eu quero falar o que é a doença, eu faço a descrição, e até para sugerir a doença, dependendo de quem está mandando, eu prefiro ligar, porque às vezes você pode criar, eu posso errar, então eu posso falar sugestivo de Mactel, aí cai na mão de outro colega, às vezes não tão ético assim, e que fala assim, não, está tudo errado, isso daí é uma distrofia macular não sei qual, e está lá cravado, eu posso ter errado mesmo. Então, até como proteção legal, eu faço a descrição e se for para algum amigo, alguém que eu conheça, eu boto a sugestão. Ou eu ligo e falo o que eu acho que é. Agora, tratamento, eu não boto, nem isso eu boto mais, para ninguém. Mas ninguém. Eu ligo, fulano, ó, tem que fazer injeção. Fulano, tem que operar. Mas não boto nada no laudo. Senão você passa por cima do médico. Ele pode não querer fazer aquilo, não concordar. Cavitação, a Ivone falando aqui, né? Cavitação é um pouco mais bem definida. Normalmente no OCT, né? Porque na geografia é muito difícil por conta de não vazar, né? Eventualmente só impregnar um pouco as cavitações, né? No OCT, isso aí. O edema é mais difuso, são mais cistos conjuntos, né? A cavitação é uma coisa mais irregular, é o conteúdo interno, na verdade, mas a delimitação dela é mais certinha. Davidson me mandou aqui, legal, Davidson, ele fala até isso no artigo. Por que, então, que a gente não, hoje em dia, então vou juntar duas perguntas. Davidson está falando aqui para falar um pouco de fator neurotrófico ciliar. Vamos lá, vamos temporalizar a coisa. A Renata me perguntou o que eu faço. Então, se eu vejo no paciente, eu falo que tem Mactel e eu trato alguma coisa? Não, agora não. O Mactel Project Study, né, que foi o estudo grande aí feito, foi porque eles estão estudando, já está em fase 2, eles injetarem o fator CNTF, o fator neurotrófico ciliar, que é um fator neurorepositor, vamos dizer assim, contra uma doença neurodegenerativa. E eles têm tido resultados razoáveis. Os resultados de fase 2, se eu não me engano, eles tiveram 25% de melhora. Eu não me lembro exatamente agora. Tudo bem, numa doença que não tem ninguém para melhorar, mas o efeito do fator neurotrófico tem uma série de variáveis e que pode ajudar no futuro, se não for ele, outro tratamento que esteja sendo estudado, que possa ajudar a reduzir. Na verdade, eles não injetam para recompor a cavitação. Eles injetam para tentar não neurodegenerar mais. O fator neurotrófico ciliar é para você aumentar a quantidade desse fator de crescimento dentro da retina para impedir que a cavitação continue e a lesão de retina externa. Então, você trata, geralmente, essa classificação, o Polenkoff coloca até, visando até, no futuro, no estágio 1, 2, você injetar fator neurotrófico. Estágio 3, não vai refazer. Entendeu? Já é o estágio grave. O que mais? Acabou? Então, beleza. Sem mais dúvidas, eu vou tentar seguir o roteiro que lá no grupo de
no grupo de artigos o pessoal mandou, eu vou separando para as próximas sessões e falo de OCT naquelas doenças. E já, seguindo lá o roteirinho que vocês mandaram de pedido, tá? E vou tentar em breve, deixa eu ter um tempo razoável para fazer a aula, eu vou tentar pegar os OCTs de tudo e fazer só um intensivão de OCT, vamos ver se eu consigo. Aí se eu conseguir, eu aviso com antecedência, porque aí, como a Kátia falou, é para fundir a cabeça. Mas é legal que vai ver tudo. Nem as aulas ficam gravadas também, fica lá, quem quiser ver aos pouquinhos, vê depois, tá? Eu que agradeço a todo mundo, tá? Obrigado por vocês terem assistido, compartilharem, precisando de qualquer coisa, falem comigo. Bom feriado aí para todo mundo, para quem está no feriado ainda. Bom fim de semana. Valeu, Japi. Um abraço, valeu. Um beijo, Renato. Abraço, Lucão. Valeu, cara.